Para mim é uma alegria. Sou o pastor Kleber, sou pastor local da Expansão da Fé, lá em São Paulo, na Zona Oeste, na Lapa. Hoje a Cristiane não conseguiu estar com a gente, mas está a minha equipe ali, o Rafael, o meu pastor fofinho, pastor Carlos, logo vocês vão entender por quê. E o Lucas Douglas, o jogador caro. E nós viemos aqui essa noite para servir você essa noite, amém? Amém, irmãos? Eu fiquei sabendo, eu só aceitei o convite porque eu fiquei sabendo que vocês são igreja pentecostal do fogo, da glória a Deus, da aleluia. Então vamos lá, deixa Deus fluir aí. Olha só, antes, depois que você passa ali, eu quero te dar um abraço. A gente trouxe alguns livros. Esse livro aqui, O Poder da Aliança, é o mais novo lançamento nosso. Aqui eu falo sobre praticamente todos os pactos de Deus com o homem, de Gênesis ao Evangelho de Mateus. Aqui você vai compreender, preste atenção, que Deus, Ele é legislativo. Quando você compreender as leis do Senhor e conseguir se submeter a elas, preste atenção, muitas promessas que Deus tem nas Escrituras sobre você, que envolve a sua casa, sua salvação, você desenvolver o seu ministério no reino de Deus, isso irá se cumprir. Quantos querem nisso? Diga amém. Então depois eu te falo mais. Eu quero aproveitar o máximo de tempo que eu tenho aqui. E eu trouxe um outro livro também chamado Espírito, Mente e Coração. Não tem como você desenvolver a missão de Deus se você não entender o seu interior. Por exemplo, a promessa de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz que antes que Deus dê o seu Espírito, gere um avivamento, Ele precisa trocar o seu coração. Então não há avivamento com pessoas que não foram curadas de dentro para fora. Você crê nisso? Diga amém. Queria fazer uma pergunta: você pensa o que sente ou sente o que pensa? Alô, enquanto você pensa, eu vou tomar um café. De novo, você pensa o que sente ou sente o que pensa? Fala para mim. Ih, Lucas Douglas. Alô, boa noite. E aí, o que você decidiu? Você sente o que pensa ou pensa o que sente? Você pensa o que você sente ou sente o que pensa? E tem um povo assim, misericórdia, o que eu venho fazendo esse culto hoje? Eu só queria que Deus abrisse uma porta para mim, rapaz. Eu não queria pensar, mas deixa eu falar algo para você. Olha aqui, a minha palavra dessa noite, estava orando por vocês já fazem 15 dias, jejuando por vocês. A palavra que Deus me deu tem a ver com esse livro. Deus só pode realizar promessas se você disser sim para aquilo que Deus quer fazer com você de dentro para fora. Você crê nisso ou não? Então levante as suas mãos mais alto que você pode. Levante suas mãos. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nessa região, nessa jurisdição, por meio dessa casa de oração. Eu acredito que o que o Senhor vai fazer com eles nos próximos 7 anos tem a ver com tudo aquilo que eles têm respondido ao Senhor até aqui. Eu quero abençoá-los e liberá-los para toda a palavra que o Senhor já liberou essa casa para que eles possam viver, que eles possam discernir sobre governar as suas emoções, para que possam entender a porção do Teu Espírito que o Senhor está liberando nesses dias. Eu abençoo essa casa de oração, eu abençoo os sacerdotes dessa casa, eu abençoo as famílias representadas nessa casa, para que eles possam dizer sim a toda palavra que o Senhor tem para a vida deles. Quantos recebem isso? Diga amém. Então dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Aleluia. Pode ser melhor. Vamos lá, irmão. Olha só. Quem está fazendo aniversário hoje? Tem aniversariante hoje, dia 28 de novembro, já daqui 30 dias já foi 2026. Hoje dia 30. Não, era só para testar, para ver se está mais ligado que eu. Aleluia. Tem algum aniversariante hoje, dia 30? Você vai ganhar de graça. Aqui, ó. Recebe a promessa. É pesado. Mas você vai ter que aprender a gostar de ler. Isso aqui é para quem gosta de ler. Para preguiçoso não dá. Ninguém hoje. Rapaz, depois desse pedido, não vou esperar, pera. Hoje não tem ninguém. Pelo menos o dia mais perto ali chegou dia 25.
26. Calma, irmã. A irmã está calma. Calma, estamos tentando ver 25, 26. Não, já passou, dia 2 de dezembro. Não, aqui está mais perto, ó. Dia 28. 28 de novembro. Aí caiu, irmão. Aí, ó, entendeu? Eu tentei. Vem cá então, dia 28 de dezembro. Não tem 28 de novembro, é isso? Então vem cá, irmão. Vem pra cá. Jogador caro, ó, pela pegada dele, ó, jogador caro. Deixa eu fazer uma entrevista aqui agora. Qual é o seu nome? Vitor. Vitor, que time você torce? O quê? Não, fala mais alto. Corinthians. Aqui é seu. Ah, não, aí ganhou, rapaz. Aí, rapaz, se ele estivesse fazendo dia no carnaval, ia levar, rapaz. Tem jeito. Tem mais ninguém mais perto, não? 28, não tem mais ninguém. Dia 2 de dezembro. Mas ela está com vergonha, ela está lá assim, ó, quer ganhar a bênção, mas está com vergonha. Quer ou não quer? Então vem, uai. Uai. Ah, como você chama? Gabriele Cabral. Que time você torce, Gabriel? São Paulo. Não, tá bom, Deus te abençoe. Vai lá. Eita coisa. Agora eu quero sortear a Bíblia. Não, a Bíblia eu não posso sortear mais não. Ó, eu tenho uma palavra para o teu coração, você crê? Não, esse amém está fraco, você crê ou não? Então vamos lá, você vai fazer um acordo comigo. Faz um acordo comigo? Xiii, Marquinhos, faz um acordo comigo ou não? Sim ou não? Você não vai deixar seu irmão te distrair. E se você pegar o teu irmão do lado, fazendo meio que... Ó, tem um negócio chamado aqui, ó, olha aqui para mim. Fala K bemol. K bemol. Isso aqui, ó, funciona tanto nessa região aqui, ó. Se você vê o camarada, você fala assim, dá uma testadinha, dá uma testada para ver. Não precisa brigar, só não dormir. Quero ler com você um texto bíblico sobre uma pergunta. Olha só, olha para mim aqui. Se você souber responder o que os céus estão perguntando nos últimos dias, você pode ser aprovado para viver tudo que Deus tem falado e pensado sobre você. Vou falar de novo. Se você souber responder o que os céus estão perguntando nesses dias, você pode ser achado, elegido, escolhido por Deus para sair na frente, para viver tudo que Deus quer cumprir nesses dias. Você crê? A primeira coisa que você tem que entender, que nós estamos entrando em dias de cumprimento. Qual é a diferença em dias de cumprimento entre dias de realização? Realização tem a ver com os teus sonhos. Dias de cumprimento tem que ver com a promessa, que é a agenda de Deus. Eu vim falar algo para algumas pessoas aqui. Se você quer entrar em dias de cumprimento, é só você dizer, Senhor, eu quero entrar na tua agenda. Eu não quero saber o que eu quero. Eu quero, se tiver que abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus sonhos para viver o que o Senhor escreveu sobre os meus dias. Escute, talvez entre Deus cumprir o que você quer e entre Deus fazer o que Ele escreveu, Ele vai decidir em fazer o que Ele escreveu sobre você, antes em cumprir e realizar o teu sonho. Nenhum amém. Sabe por quê? Olha para cá. Porque quando você sai da sua casa para vir à casa de oração, você fez um acordo comigo. Então presta atenção aqui. Você fez um acordo comigo de prestar atenção aqui. Eu saí da minha casa e vim servir você com maior honra e respeito. Eu gostaria que você honrasse a palavra que eu vim trazer sobre você. Temos um acordo aqui? Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida,
antes que eu e você fôssemos formados no ventre materno. Então preste atenção, antes de Deus fazer o que você sonha, o compromisso de Deus é com a sua palavra em fazer cumprir o que Ele escreveu sobre você. Eu vim pregar aqui essa noite, não para pessoas que querem viver seus sonhos pessoais. Eu vim pregar para pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Cadê você essa noite? Deus está em busca na terra de pessoas que queiram viver o que Ele escreveu sobre você, não sobre cumprir os seus sonhos pessoais. Talvez você é alguém que frequentou uma igreja, saiu de uma, caiu aqui, né? Aqui Deus vai fazer o que eu quero. Deus não existe para fazer o que você quer. Deus é Senhor dos senhores. Deus é soberano para fazer cumprir a sua palavra. Se você tiver coragem de crescer na fé, deixar de viver o que você quer, para falar: Senhor, eu quero viver tudo o que você escreveu sobre mim, se prepara, 2026 será o melhor ano da sua vida. Quantos creem nisso, diga amém. Então glorifique e aplauda bem forte ao nome do Senhor. Vamos lá. Eita, hein? Tem glória a Deus de crente aí, hein? Então vamos embora, vamos para a Bíblia. Agora dá para eu começar a entrar no mistério. Mateus capítulo 16, versículo 13. Tinha até esquecido desse momento. Fala comigo, Mateus 16, 13. Guarda isso, não esquece. A gente vai aparecer para mim aqui? Ótimo. Para mim aqui, olha só, é uma cena, é um momento, é um cenário que Jesus vai para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, preste atenção, era um lugar, uma base romana de preparar soldados, preparar líderes para enviar, para tomar os lugares para ser de Roma. Jesus leva os apóstolos para esse mesmo lugar de formação. Escuta só. Fecha o canal, irmão. Tá vazando aqui. Fecha aí, varão. Então olha só. Jesus leva os apóstolos para um lugar para fazer uma pergunta, para definir se eles estão prontos para viver dias de cumprimento ou se eles continuarão esperando uma promessa de um sonho. Você está aqui? Diga amém. Então eu quero ler com você o texto e a gente vai seguir aqui. Mateus capítulo 16, versículo 13. Vai aparecer? Enquanto isso, não tem problema não. Se você buscar para mim mais um café, eu espero, não tem problema. Eu já estou com a palavra aqui, ó. É que eu só vou, olha aqui para mim. Olha como eu desenvolvo você. A palavra de profecia sobre vocês Deus já me deu. Mas eu não vou usar pirotecnia para não viciar você em profeta. Eu não vou utilizar, fazer machuri, candará, macai. Oh meu Deus, agora estou sentindo. Levanta a sua mão. Não, eu não faço assim. Eu trago você para as escrituras e uso a profecia e faço ela filtrar aqui, entrar pela Bíblia, para isso gravar em você, para que você, preste atenção, você pode entrar no microfone, para que você não fique viciado a homens. A sua conexão seja com a palavra de Deus. Você está aqui? Bora. Você vai ler comigo no 3? Vamos ler juntos, sim ou não? Vamos lá então. 1, 2, 3. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, presta atenção aí: quem o povo diz que é o Filho do Homem? É uma pergunta, vamos lá. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem diz que eu sou? Perguntou Jesus, verso 16. Simão Pedro respondeu. O que ele respondeu? Uau, então olha só, versículo 17. Jesus respondeu. Então olha aqui, olha para cá, preste atenção aqui. Jesus leva eles para um lugar para discipulá-los. Então preste atenção. Deus muitas vezes nos leva para jurisdições, lugares, regiões, para nos fazer perguntas. Nem todo lugar você pode dizer: esse lugar é do diabo, esse lugar não é de Deus. Você tem que entender o porquê Deus te levou para aquele lugar. Por quê? Porque às vezes Deus está usando o cenário da sua vida para te fazer uma pergunta.
Por isso que você não pode julgar as coisas segundo o que você vê. Você tem que dar um passo atrás. Quem aqui já viu aquelas fotos panorâmicas? Sim ou não? Quem? A foto panorâmica, ela te dá uma macrovisão. Ela não te dá apenas uma visão específica, ela te dá uma visão geral das coisas. Escute, eu vim falar algo de Deus para você. Deus quer fazer a sua mente ser renovada por meio da palavra, para fazer a sua visão conseguir ver, perceber o que Ele de verdade quer te mostrar. Vou te explicar. Talvez algumas pessoas aqui, você está passando momentos complicadíssimos, emocionais, financeiros, familiares. Se você não entende o que Deus está querendo falar com você por meio da dificuldade, você vai falar que o diabo se levantou. Ai, Deus não me escuta mais. Parece que Deus não responde às minhas orações. E você tem que parar de ser precipitado. Você tem que dar um passo para trás e falar: Espírito Santo, o que você quer me ensinar com isso? Você está aqui, diga amém. E talvez a grande questão, olha só, não é que a dificuldade, acontece uma dificuldade. Deus está usando um cenário para tentar se comunicar com você. Quando eu entrei aqui, olha, uma pergunta aqui: se eu quiser descer, posso descer? Posso? Depois eu volto. É que está transmitindo, né? Não, então eu fico. Tem outra câmera? Então vocês são chiques, rapaz, desci. Porque quando eu falo que eu vou descer assim, quando eu vou passando perto de você, o que está dentro de você passa para dentro de mim. O que é isso, pastor Kleber? Quando eu paro, o povo fica com medo, misericórdia. Quando eu paro assim, o povo fala assim: o sangue de Jesus tem poder, Deus me perdoa, não mostra para ele, eu nunca mais vou fazer, me tira daqui, tira esse cara daqui, faz ele andar, pega outro. Olha para cá. Para mim, o Senhor está fazendo algumas perguntas para alguns de vocês. Quando eu entrei aqui, Ele disse: Kleber, existem muitas pessoas que se tornaram reféns das suas emoções, porque passaram traumas. Se tornaram escravas porque toleraram algumas coisas e estão cobrando de Deus o que elas toleraram. Se Ele falou elas, é porque são mulheres. Então tem mulheres que estão sendo abusadas emocionalmente. E porque você se tornou carente das suas emoções, você não tem coragem de dar um basta, achando que Deus quer que você sofra. Deus quer que você seja livre. Vou falar de novo, hein? Se você não crê, eu vou te pegar aí. Ixi, olha aqueles profetas pentecostais, hein? Olha para cá. O que você está querendo dizer? Deus está tentando falar com algumas pessoas faz tempo aqui. Aí você só julga o ato. Você não entende o que Deus quer te mostrar. Só que preste atenção. Há pessoas aqui que existem coisas que estão voltando a se repetir. Se repetiu há um ano atrás, há 2 anos atrás. E você fala: mas peraí, por que isso não para de se repetir? Porque você não decide o que você tinha que ter decidido. Você está tolerando o que já era para você ter decidido. Olha aí, isso aí. Esse ambiente é o que eu mais gosto. Eu vou tomando um café. Tem um povo que está assim: o sangue de Jesus tem poder. Não deixa ele olhar para mim não, Senhor. Olha para cá. Quando Jesus faz uma pergunta, as pessoas respondem o que todo mundo fala. Você não é todo mundo. Quando Deus permite você passar, olha o que ele está dizendo aqui, a tribulação, ela tem que despertar algo no seu interior. A tribulação não é para te matar. Aliás, a palavra tribulação vem da palavra tribulus, que é uma ferramenta de arar a terra, que cortava a terra. O que é tribulação? Espiritualmente, se podemos falar dessa forma, é Deus abrindo o seu coração para plantar dentro do que você ainda não tem uma semente que vai fazer você ver Deus. Você está aqui? Diga amém, irmão. Olha só, a tribulação é Deus querendo fazer você crescer, frutificar o que você ainda não consegue expor. Então a pergunta veio: o que o povo diz? Aí o povo assim: ih, Jesus, fala que você é João Batista. João Batista tinha acabado de morrer. O povo falando loucura. O que mais que o povo diz? Diz que você acha que você é Elias. Falou: Elias, piorou. O que mais? Diz que você é Jeremias. Aí falou: rapaz, o povo está falando um monte de besteira. Por quê? Quem está longe nunca sabe falar o que está acontecendo. Deus trouxe você aqui essa noite para trazer você para perto da sua palavra. Você está aqui, diga amém.
Então, diz assim que mais uma vez Jesus pergunta: aí vocês, o que dizem que eu sou? Aí diz que todo mundo dá um passo para trás e fala assim: o falador fala sozinho, que era Pedro. Você conhece alguém que... Você conhece alguém? Você conhece alguém falador? Ei, olha aqui, cuidado quando as suas palavras correm na frente do que você é. O que você está querendo dizer? As suas palavras podem ser sementes que plantam o seu futuro, mas se a sua palavra, o filtro dela não for as escrituras, você pode colher coisas que você mesmo semeou com as suas próprias. Por isso, olha para cá, se você quer viver algo diferente em 2026, mude a sua semeadura hoje. Como? Cuidado com as suas. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: uau, olha o que Jesus respondeu. Tem como colocar para a gente? Estou bonito nessa foto, vocês empoderam a nossa imagem. Olha, até o meu black ficou de pé ali. Rapaz, ali, usa essa foto aí, Rafael, aí ficou bonito. Volta para mim lá, Mateus 16. Nós estávamos lendo o versículo 17. Põe para a gente aí, me ajuda aí. Bora, dale. Olha a pressão, dale, vamos, dale. Quem é aquele? É o neto do pastor que está ali, menininho? Está treinando o futuro, né? Não, então com ele eu vou na manhã. Se fosse marmanjo eu já ia acelerar, mas... Se for você mandou, põe uma criança que ele vai na manhã. Se pôr nego velho, ele vai acelerar. Vamos lá, olha aqui. Jesus respondeu, lê comigo no 3. 1, 2, 3. Simão, por quê? Por ou mais. Então segura, existem coisas que Deus quer ouvir de você que não tem a ver com você. Vou falar de novo. Deus está fazendo algumas perguntas para algumas pessoas e Ele quer que você pense antes de falar groselha, besteira. Não responda o que você sente, responde o que Ele está trabalhando no que você pensa. Vou falar de novo. Você não pode responder segundo o que você sente. Você tem que responder segundo o que Ele está trabalhando na sua mente. Diga amém, por favor. Por quê? Porque quando você pensa e guarda a palavra vai renovando quem você é para Deus e vai fazendo você morrer para você, aquela sua antiga versão. Deus não vai falar com você na sua antiga versão. Deus vai falar com você na nova versão das Escrituras, como Ele vai renovando você, quando Ele vai trabalhando você. É a versão que Deus vê, não é a versão que você sente. Diga amém, vamos lá, meu irmão, bora. Olha para cá, não é sobre o que você sente, é o que você se torna. Repete comigo, não é o que eu sinto, é o que eu me torno. Então olha para cá, você tem que entender o que você está se tornando. Se você está se tornando algo diferente do que Deus projetou, você vai morrer na igreja evangélica e Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque Deus só cumpre o que Ele escreveu sobre você na versão que Ele te vê, não na versão que você sente. Dá licença, vou embora, você não entendeu nada. Toca. Você entendeu ou não? Por quê? Porque você não pode ser almático. Deus não se move com aquilo que sente, Deus se move com aquilo que sabe. Então você precisa crescer. Leia mais a Bíblia em 2026. Se relacione mais com o Espírito Santo em 2026. E se relacione menos com a sua alma. E você vai fazer você se aproximar de Deus. E você vai conseguir falar, responder o que Deus quer ouvir de você. Tem coisas que Deus está ouvindo de você que não era o que Ele queria ouvir. Por quê? Porque você está respondendo segundo o que você sente. E Deus quer assim: nossa, eu não vinha mais o fulano, a Beltrana lá de trás. Eu achava que eu ia ouvir outras coisas de você. Por quê? Porque eu achava que você já havia. Eu abençoo essa casa sacerdotal. Que vocês possam crescer segundo o coração de Deus nos próximos anos, sadiamente. Sejam sadios espiritualmente. Não entre no método, não entre no sistema. Se preservem fora do sistema e Deus permanecerá aqui dentro. Se vocês quiserem perder
Agora uma palavra para vocês, pastores e líderes. Se vocês querem perder essa pureza e entrar no sistema, vocês vão ganhar um método e vão perder Deus. Não se iludam com o método, nem com crescimento de igreja por aí. Deus já saiu dos holofotes. Agora é para vocês, não é para a igreja. Eu vejo pessoas que amam a igreja pura, coração puro, mas são seduzidos para se tornar. Nós temos que hypar, nós temos que estar na moda. Não, você tem que fazer o que Deus mandou você fazer. Você não tem que hypar. Se Deus tiver algo para vocês, para que vocês possam hypar, Ele levará. Não vá a lugares que Deus não chamou vocês. Sabe por quê? Porque os próximos 2 anos de vocês aqui ainda é um ano de formação. Quando eu entrei aqui, o Senhor disse: eles ainda não têm forma, eles ainda estão tomando a forma. Eu vou usar 2 anos para que eles tomem a forma que eu quero. Eles não podem partir daqui antes desse tempo. Eu abençoo essa casa para que vocês possam cultivar a pureza sacerdotal, a pureza de adoradores, e não se seduzirem com métodos que está cheio de gente vazia de Deus. Vocês recebem isso? Dê um aplauso ao Senhor. Você está aqui? Eu apertei um pouquinho, né? Eu dei uma apertadinha e soltei. Quero terminar com você esse texto aqui, e aí eu quero entrar na palavra. Vamos lá? No 3, sim ou não? Gente, 3 sim, já murchou. Eita, bora, vamos lá. Ó, isso, no 3, 1, 2, 3. E eu digo que você é. Opa! Não sei se você pegou. Quando Pedro responde o que Jesus queria ouvir, olha, presta atenção. Olha só, quando Pedro responde o que Jesus queria ouvir, ele troca o nome de Pedro. Na primeira resposta ele falou: disseste bem, Simão Barjonas. Era a versão antiga. Sabe o que significa Simão Barjonas? Homem frágil. É um homem impulsivo. Qualquer coisa tirava, ele fazia ele tirar a peixeira do bolso. Tem alguém assim que você conhece? Fala que não, vai que está do seu lado aí. Nem olha para o lado, continua olhando para mim. Quando Pedro responde o que Deus está falando com ele, ele fala assim: bem-aventurado é você, Cefas. Tu que era Pedro, já era como Deus via. Vou falar algo para vocês. Se vocês entenderem o que eu vim fazer aqui essa noite, Deus não vai mais falar com você como falava na antiga versão que você tinha. Deus vai falar com você na versão que Ele te vê. E eu quero dizer algo para você: a versão como Deus te vê é melhor do que aquilo que você sente. Eu te abençoo para esse tempo na autoridade do nome do Senhor Yeshua, na autoridade do nome de Jesus. Que vocês cresçam e tomem a forma da obra que Deus tem com vocês, familiarmente, ministerialmente, profissionalmente, eclesiasticamente, para essa cidade, para o bairro, para aquilo que Deus tem para vocês. Eu libero esta palavra, que essa palavra entre nesse território, nessa jurisdição, e que vocês tomem a forma da obra, do que Deus sempre pensou sobre vocês. Quantos recebem isso? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser melhor, vamos lá. Você pode perguntar assim: muito louco você está falando? É muito louco. Porque olha aqui o que ele diz aqui, ó. Deus, olha aqui, ó. E sobre esta pedra, Jesus, sobre mim, sobre a minha palavra, sobre o que eu sou, edificarei o que é meu, a minha igreja. E ele está dizendo: e as portas do Hades, do inferno, não poderão. Então olha para aqui, olha para mim, por favor, olha para mim. Deus só pode edificar sobre o lugar que é dele. O que está querendo dizer? Deus só pode edificar sobre a versão que Ele vê sobre você. Sabe por que então que Satanás está te resistindo em muitas coisas? Leia e me responde. Porque ele está dizendo assim, ó:
Pedro já é a versão futura. Eu edificarei a minha igreja, que você vai fazer parte sobre mim. E aquilo que eu edificar sobre Pedro, na nova identidade, Satanás vai poder resistir. Então se Satanás resiste a alguém, é porque esse alguém está na antiga versão e não na nova. Então não adianta você orar, eu vou repreender o diabo, se você não tomar a forma da nova versão como Deus te vê. Porque quando você sabe quem você é, Satanás não tem como resistir você. Por quê? Porque você atingiu a plenitude da sua identidade. Então você se tornou irresistível. Eu abençoo essa casa, que vocês possam chegar à identidade para o qual Deus criou vocês, e vocês se tornarão irresistível, e não haverá porta de inferno ou nada que poderá resistir vocês. Quantos recebem isso? Dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor, irmão. Pode ser melhor, vamos lá. Você recebe isso? Cara, para mim isso aqui é poderoso. Depois você acha na Bíblia, eu preciso andar aqui agora, olha aqui. Tem um texto nas escrituras em Gênesis, eu não sei, eu não lembro agora se está entre 15 e 17. Esses 3 capítulos que o Pai fala assim, Deus fala assim: eu não ocultarei nada na terra sem ter que falar antes com Abraão. Olha o que está dizendo. Ele fala assim: mas por que Deus está falando isso? Porque quando alguém se entrega para o Senhor, para tomar a forma da identidade, da versão que Deus viu, Deus não pode fazer nada onde você mora, onde você trabalha, onde a sua família habita, sem antes falar com você. Você nunca vai ser pego de surpresa. Sabe por que tem coisas acontecendo que você fala: mas estava bem comigo ontem, hoje morreu, aconteceu isso, o que está acontecendo? Você está tratando as coisas de Deus na sua antiga versão. Então Deus não tem compromisso de falar com a sua antiga versão. Agora, se você se entregou para ser trabalhado pela palavra, Deus fala assim: eu não posso esconder mais nada de você. Quem são esses? Amós e Atos diz que esses são os profetas. Ele diz: eu não posso fazer nada antes em falar com meus servos, os profetas. O que você veio falar aqui? Que Deus veio atrás de profetas aqui essa noite, de homens e mulheres, não que sentem, que sabem. Homens e mulheres que vão se entregar para falar: Senhor, eu quero essa versão que o Senhor tem sobre mim. O que o Senhor vê quando o Senhor olha para a minha casa? E eu tenho uma dica para te dar. Você quer saber a dica disso? Como Deus te vê? Amém. Ninguém não tem um amém. Você quer? Assim, como saber? O Senhor pode me dar uma dica como Deus me enxerga? Sim. Você quer saber ou não? Tudo curioso, fofoqueiro. Vou te dar uma dica. Olha para mim, olha para cá. Tem um texto na Bíblia, Jeremias, que Deus pergunta para o profeta assim: o que vês, Jeremias? Aí se a gente lê Jeremias rápido assim, capítulo 17, a gente fala assim, a gente acha que foi assim de bate, pum. Deus perguntou e respondeu. Foi mais de uma semana. Por quê? As coisas que Deus te pergunta, Ele não quer que a sua alma responde. Por quê? Porque Deus não é alma, Deus é espírito. Deus quer extrair de você algo que tem essência, que de verdade é real. Por isso, nada de Deus é da noite para o dia. Tudo que vem de Deus é processual. Então, se você quer abortar os processos, você começa a falar para Deus que você não crê na palavra, você não crê em Deus. Por quê? Porque tudo que Deus dá não é imediato, é eterno. Mas tudo que tem que ser eterno tem que vir de um fruto de processo. Se Deus está te processando para você se tornar um com a palavra que Ele falou com você, aguenta o tranco, não reclama, louva, faz o que Ele mandou você fazer, vai jejuar, vai buscar a presença dEle, corta, renuncia a coisas que você não deve mais andar com quem, ouvir pessoas, se separa até que Deus venha. E quando Deus chegar, irmão, Ele vai provar, Ele vai colocar na sua mesa a agenda da sua vida dos próximos 10, 20 anos. Eu abençoo você. Você recebe isso? Diga amém. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Feche os teus olhos, por favor. Fale com o Senhor. Falar o quê?
Senhor, eu quero compreender o que o Senhor está tentando falar comigo. Eu vejo pessoas que você tem que tomar uma decisão para ir para novos lugares, novas jurisdições, e você está lutando para não ir, porque o lugar que você está é confortável. Você não vai ter que mais, começar tudo do zero. Deus manda dizer para você: não tenha medo do futuro, eu já estou lá te esperando. Deus está mexendo com algumas pessoas aqui, preste atenção. Deus tirou algumas coisas sólidas debaixo do seu pé, porque isso dava mais segurança para você do que o próprio Deus. Então Deus te levou para um lugar que você tem que aprender a depender dEle. Ele está falando com muitos homens, mulheres e famílias aqui, pessoas que me assistem pelo campus online. O poder de Deus não aparece naquilo que você sabe fazer muito bem. O poder de Deus aparece na sua lacuna, naquilo que você não sabe fazer. Por quê? Porque Deus não é ministrado por aquilo que você sabe fazer sem Ele. Porque você já faz bem sem Ele. Deus é ministrado pela sua fraqueza. O poder de Deus aparece onde você não pode fazer sozinho. Eu abençoo você para que o Espírito Santo te convença, para que o Espírito Santo renove o seu entendimento, para que o Espírito Santo torne você a versão que Deus ainda está esperando de você chegar. Eu abençoo você no nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Você recebe isso? Não sei se você está percebendo. Olha aqui. O ambiente da igreja trocou. Oi, amor. Eu falo assim, eu tenho 2 biricuticos, 2 netinhos, Levi e Alison, furacão e a tempestade. O sangue de Jesus tem poder. Ela está indo para esse lugar. É novinha, mas eu vou trazer os discípulos para discipular ela. Tem 6 anos os 2. Você está aqui comigo? Olha para cá. Sabe o que eu estou lembrando? Teve uma vez que eu estava numa igreja. Vou falar o nome do lugar, não vou falar o nome do santo. Em Passos. E eu estava pregando, eram, sei lá, alguns dias. Aí uma criança se soltou assim na mão do pai, assim, ó. E aconteceu justamente isso aqui, na hora, pum! Era tipo umas escadinhas assim, ó. Aí na hora que o pai veio para pegar, eu falei: deixa ele vir. Aí sentou comigo, comecei a ministrar o culto inteiro com a criança no colo aqui, ó. Aí no final o pastor falou assim: o obreiro daqui falou: o pastor vai conversar com você lá no gabinete. Eu falei: ixi, mano, o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, o cara estava chorando, pastor, chorava. E eu sentei e fiquei esperando a bronca. Que esse cara está chorando? Aí ele se enxugou, aquela coisa toda. Falou: eu posso falar com você? Eu falei: a igreja é sua, manda. Desculpa, eu já comecei a pedir perdão. Desculpa, não foi a minha intenção. Acho que eu quebrei o protocolo. E disse assim: não. Quando você veio aquela criança vindo para o altar e o pai foi querer tirar, e você disse: deixa ela vir. Deus falou comigo. Eu falei: o que, Deus? Porque era o que eu fazia com meu filho na igreja. O que? Eu estava pregando, e às vezes o meu filho escapava da mãe. Ele vinha querer o pai no altar, e eu falava: não, segura ele aí. Hoje o meu filho não quer saber de Deus. O meu filho foge do altar. E eu falei assim: meu Deus, o que eu fiz? E quando você fez aquilo, Deus falou comigo: sabe por que o seu filho não me quer mais? Porque você tirava o gosto dele de permanecer no altar. Quando eu vi essa criança aqui agora, eu falei: por que isso? Eu disse: porque eu quero fazer com que todos eles amem a minha presença. Amar a presença é muito mais amar o que Deus quer te dar. É amar a pessoa dele. Lute para que a pessoa dele permaneça nessa casa. Deu para entender? Pratiquem sacerdócio, santidade, instrua as escrituras, gerem temor, gere entendimento. Coloque escolas aqui para estruturar as pessoas para aprender mais de Deus, e Deus permanecerá aqui. Você recebe isso? Quero só ler mais um texto e eu quero orar com você. Você quer ir embora já?
Eu vim de longe, rapaz. Se eu quer ir embora já é fogo, hein? Eu tenho que demorar mais um pouquinho nesse altar aqui. Abre comigo aí, abre para mim, joga para mim. Hebreus 11:7. Não vou nem olhar o que eu escrevi, que já era. O que eu escrevi já foi. Hebreus 11:7. Quando eu vou dando umas demoradas assim e vou soltando que eu quero ler, sabe aquelas birutas? Você tem que ficar olhando para onde eu fico assim, mudou, eu vou para onde mudou. Ela mudou. Aí quando ela está meio assim, ó, para onde você vai? Vai logo que eu vou. Aí quando eu conto, depois ela, agora eu vou. Porque ele está falando com pessoas aqui diferentes. Vocês estão me olhando com o olhar, acho que nunca mais vou voltar aqui. Vocês estão assim. Vamos lá? Hebreus 11:7. Vamos ler isso aqui, é o último, eu prometo. Vamos lá no 3? Sim ou não? Bora. 1, 2, 3. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas então segura. Então vamos. Não, isso, só o 7. Vamos interpretar de trás para frente. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela só acontece quando você cumpre o que Deus escreveu sobre você. Justo para Deus não é aquele, mas eu sou justo, pastor Kleber, eu não roubo ninguém, eu não sei o quê. Não. Isso aí é reputação de homens. Justiça de Deus é quando você sabe o plano que Deus tem com você e você executa esse plano até o final. Quando você executa o plano e fala: eu encontrei um justo na terra que faz a minha vontade. Vamos, diga amém, vamos comigo. Por quê? Porque olha o que está dizendo aqui, ó. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que... Então olha só, o que eu acabei de falar? Deus só tem compromisso com pessoas que dizem Rinene, sim Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Se você é alguém que quer fazer a vontade de Deus, Deus não vai deixar algumas coisas acontecerem se você é empresário. Deus vai te avisar antes. Vou dar um exemplo. Eu e a minha esposa tivemos uma empresa de arruela de pressão. Fabricávamos arruela de pressão. Tínhamos que comprar arame, trabalhar no arame e fazer as arruelas de diversas polegadas. Em 2016, a gente fazia sacerdócio na igreja, oração, adoração e leitura das escrituras. Aí o Senhor foi falando com a gente assim: olha só, daqui 3 anos vai acontecer algo no mundo que vai fechar o mundo. E a gente anotando. E eu falava assim: anota aí, porque eu vejo pessoas como se fosse máscara na cara. O pessoal: cara, que você está muito louco, você está bebendo o quê? Eu falei: nada, água do céu, aleluia. E ele falava assim: toda a gordura que vocês tiverem para arrecadar, compre matéria-prima. Compre matéria-prima. Compre. Ele falou assim: mas por quê? Haverá algo que vai acontecer no mundo. Se vocês me obedecerem, muitas empresas que vocês fazem irão quebrar. Só vocês irão hypar no mercado. Aqui não é só sobre coisas que podem acontecer na sua família. É sobre coisas que podem acontecer no mundo, no mercado financeiro, nas questões eclesiásticas, na sua família, na sua profissão. Você está aqui? De verdade? O que o Pai está falando para mim sobre essa casa, Kleber, se essa casa tomar a forma de se tornar uma casa de oração, eu levantarei nessa casa salmistas. Eu emprestarei o meu nome a essa casa para que eles possam se relacionar comigo. Com essa casa eu vou impartir coisas futuras que ninguém vai conseguir ver, porque não sabe se relacionar comigo. Falam de mim, trabalham para mim, cantam para mim e sem mim. Deus está dizendo que pode antecipar coisas antes que aconteça, se vocês manterem a santidade e o temor de Deus nessa casa. Talvez eu estou dizendo para algumas pessoas não faz sentido nenhum, mas para a nova geração faz todo o sentido que eu estou falando. Você está aqui, diga amém. Olha você para mim, olha aqui para mim, vem cá, vem cá. Nele se cumprirá
todo o sacerdócio que vocês carregavam. Vocês saíram de um ventre sacerdotal. Ele herdou algo ligado a discernir espíritos e sonhos. O Pai levantará você para treinar uma sociedade e uma geração. O Pai te dará inspiração e capacidade para inspirar uma geração para que possa ver a volta de Yeshua, a cidade que desce. Você vai ter que crescer, você vai ter que desenvolver, você vai ter que dar uma resposta para algumas coisas que outros não darão. Aí você pode perguntar, mas chega às vezes, nossa, às vezes o meu pai me cobra, a minha mãe, mas por que? Assim, porque há um chamado. Deus está dizendo que está aumentando a sua capacidade de realizar. Então olha aqui, ó, está vendo aqui? Isso aqui tem uma medida, não tem? Isso aqui tem outra medida, não tem? Aonde cabe mais, aqui ou aqui? Deus está chamando você para cá. Está entendendo? Então olha aqui, ó, o que cabia aqui não vai caber mais, não dá mais. Então tudo que você está vivendo, questões que você teve que renunciar, tem coisas que você encoraja seus pais. Vamos, porque olha agora, a gente precisa ficar escravo de nada, tem que partir agora. Deus está aumentando a sua capacidade. Aqui, ó. Só que você precisa estar apto, porque Ele vai continuar aumentando, suprindo, enchendo. Deus está aumentando a capacidade que você tem de armazenar sementes para aquilo que vai realizar no futuro, aonde ninguém vê. Você é os dias de cumprimento. Eles carregavam a promessa, você é o cumprimento das promessas deles. Por isso que você carrega um zelo. Você carrega um espírito de zelo. Por isso que Ele quer que você seja o chato mesmo. Seja o chato com a mídia, seja o chato com o louvor. E quem não quiser de ficar debaixo da sua chatice, porque Deus deu essa unção a você. Está entendendo? O Senhor vai exigir de você nos próximos anos. Dê a resposta que Ele quer de você. E Deus trocará a sua identidade. Que identidade? Como as pessoas te verem, como Ele te vê. Está vindo um avivamento para toda essa região. Deus tornará vocês um farol. Vocês vão ter que crescer para estabelecer mesas e escolas aqui. Eu vejo vocês treinando crianças em escolas, nas férias. Eu vejo vocês tocando regiões com os mercados solidários. Eu vejo vocês desenvolvendo as crianças, usando os empresários para investir em crianças. Deus tem algo por meio da obra social com vocês, para que vocês gerem paternidade para essa região. Está vindo algo para a mão de vocês. Deus aplaude o Senhor. Glorifica ao Senhor. Quero falar algo com você. Todas as vezes que estava para vir o caos, são os momentos que antecedem os avivamentos. E esses momentos são os momentos que Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra à procura de pessoas cujo coração seja totalmente dele. O Senhor está passando os olhos dele nessa região, nessa casa, tentando encontrar justos. Vou falar de novo. O que são justos? São aqueles que se entregam para fazer toda a vontade de Deus. Você está aqui? Diga amém, por favor. Eu quero ler só mais um texto e quero orar com você. Jeremias. Rapaz, vocês querem que eu fique mesmo? As crianças não param de berrar e eu continuo tomando café e tem alguma coisa acontecendo lá. Aleluia. Mas eu vou terminar para as crianças parar de chorar. Você vê? Você quer saber quando eu falo amém, as crianças... Por que, pastor Kleber? Jeremias 1:5. Não, 5:1. Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Se eu pedisse outra versão bíblica, tem como mudar ou não? Ou é só essa aqui mesmo? NVI. Não, uma tradicional. Tipo, que não seja NVI.
Almeida, pode ser, qualquer um que tiver aí. É porque tem uma palavra que a NVI não tem. Não, segura. Aqui rola, aqui vai. Eu troquei NVI por a mensagem. Aqui vai. Lê comigo no 3. Olha para mim, no 3. Você está aqui ou já foi embora? Vamos lá. 1, 2, 3. Dai volta às ruas e vede agora, e informai-vos. Presta atenção. E buscai pelas suas, e ver se achais, ou se há que, ou, e eu. Volta a outra versão. Você estava, aí vocês me derrubam. Aí. Olha ali, ó. Que haja com honestidade e que busque então eu. Eu estou dando uma dica agora, porque Deus quer levantar essa casa como uma casa de sacerdotes, uma casa de intercessão. Diga amém, vamos comigo. Preste atenção no que Deus está falando com vocês. O que sustenta uma cidade para que ela não receba o juízo de Deus é o quanto de justos habitam naquela cidade. Vou falar de novo. Não é alguém interceder. O que sustenta uma cidade para que ela não receba o juízo de Deus é o quanto de justos tem aquela cidade. Eu vou te provar. Um dia Abraão está intercedendo com Deus, porque Deus diz assim: eu vou fazer algo na terra, mas não posso esconder mais nada de um cara que quer fazer a minha vontade. Abraão, estou terminando. Vou esperar você se aquietar. Por quê? Toda vez que eu vou liberar uma mensagem para a igreja, você não percebe que fica... É porque o espírito desse território não quer que você entenda. O espírito que coordena essa jurisdição não quer que vocês entendam o que Deus quer dar para vocês. Abraão começa a orar assim: Senhor, se houver 50 justos. Aí Deus fala assim: não tem 50 justos, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Porque quem estava em Sodoma e Gomorra? Ló. Aí ele fala assim: se tiver 45, ele fala: não tem 45. Se tiver 35, não tem. Ele vai descendo. Aí quando ele vai falar assim: Senhor, Deus estava dizendo assim: se tiver algum justo naquele lugar, eu não vou trazer juízo sobre aquele lugar. Não tinha. Então Abraão mudou a sua intercessão. Deus, então tire os meus que estão lá e faça o que o Senhor tiver que fazer naquele lugar. Eu quero abençoar você, que essa casa cresça em sacerdócio, que essa casa seja formador de justos, que essa casa seja uma casa de ensinadores de justiça. Então vocês vão entender por que Deus mandou vocês abrir essas portas. A finalidade dessa igreja só é uma: formar sacerdotes. Vou falar de novo. A finalidade dessa casa de oração é uma só: formar, despertar uma consciência sacerdotal. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos, para que essas palavras que estão sendo soltas para esse lugar são uma forma para que ela possa entrar e permanecer. A primeira coisa é pessoas que estão nessa condição que o Senhor falou aqui há alguns minutos. Você está tolerando questões emocionais, você se tornou refém das suas emoções. Você está em uma condição que você precisa definir, sacrificar, renunciar, e você diz que não está conseguindo. Eu quero orar com você. Eu quero que você levante do seu lugar e venha aqui no altar. Eu quero orar com você. Não é sobre milagres, não é sobre seus sonhos, é sobre você se tornar o que Deus espera de você.
E se tem atitudes que você sabe que você tem que tomar, que você tem que decidir, e que você diz: Kleber, eu não consigo, eu preciso coragem, é sobre isso que eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem para o altar, enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos ao Pai. Eu quero que você tenha coragem para dizer sim para aquilo que Deus quer fazer com você. Pode vir.